Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula de cálculo e nesta videoaula nós vamos estudar funções de várias variáveis. Primeiramente vamos definir as funções de duas variáveis e em seguida nós vamos generalizar o conceito para funções de três ou mais variáveis. Primeiro vamos falar o que é uma função de duas variáveis. Dizemos que uma função de duas variáveis reais é uma função do tipo. Aqui nós temos a notação, então é uma função f. O domínio D é um subconjunto de R2, ou seja, D está contido em R2 em R. Então, esta função é uma função que recebe pares ordenados, que são elementos do R2, que são pontos do R2, e a saída dessa função são números reais. Então, ela recebe pares ordenados da forma x e y e ela vai retornar números reais. Aqui nós temos uma representação gráfica, na qual do lado esquerdo nós temos aqui definido um conjunto de pontos D, que eu coloquei aqui da cor, né? Essa região aqui limitada por essa curva azul e os pontos interiores a essa curva azul. Então aqui dentro nós temos pares ordenados, nós temos os pontos da forma x e y. Então aqui é o domínio. Esses pontos aqui que pertencem a esta região, a este conjunto D, são os valores, são as entradas da função f. Então, esta função f vai receber um valor, um ponto, né, um par ordenado da forma x e y, e ela vai retornar um número z. Este número z é um número real, então observe que ela está aqui representado na reta real. Então, z vai ser igual a f de x e y, ou seja, z vai ser dado por uma regra que a gente vai denotar aqui por f de x e y. D é chamado de domínio da função e a gente usa essa notação, domínio de f igual a D. O conjunto imagem de f vai ser o conjunto formado pelos valores de f de x e y, que são números reais, ou seja, f de x e y que pertencem a R, tais que x e y, o par ordenado x e y, pertence a D, ao conjunto domínio. Então, esse conjunto a gente chama de imagem de f. E a gente denota esse conjunto desta forma. A gente coloca IMF. Agora nós vamos ver alguns exemplos de funções de várias variáveis. Considere a função f de R2 em R, dada por f de x e y igual a xy² menos y. Calcule, letra A, f de 2 e menos 1. Então, a primeira coordenada aqui do par ordenado é o valor de x, a segunda é o valor de y. Então, o f de 2 e menos 1, para nós calcularmos, basta eu fazer a substituição, ou seja, onde nós temos aqui o x eu vou substituir por 2 e onde nós temos o y eu vou substituir por menos 1. Então, a função ela nos diz o seguinte, f de x e y, essa é a regra da função, é igual a xy² menos y. Fazendo x igual a 2 e y igual a menos 1, nós teremos 2 vezes y ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos y, ou seja, menos 1. Bom, então isso vai ser igual a 2 vezes 1, né, que é 2, menos 1. Menos com menos, mais. Então, ou seja, f de 2 e menos 1 é igual a 3. Vamos para a letra B, f de 10 e 0. Então, aqui o x vale 10 e o y vale 0. Então, f de x e y vai ser igual a 10 vezes y ao quadrado, ou seja, vezes 0 ao quadrado, menos y, ou seja, menos 0. Então, isso vai ficar 10 vezes 0, menos 0, que é igual a 0. Por fim, nós vamos calcular
o f de 0 e π. Então, aqui nós vamos substituir o x por 0 e o y por π. Então, f de x e y vai ser igual a x, que é 0, vezes y ao quadrado, ou seja, vezes π ao quadrado, menos π. Então, vai ser igual a 0 vezes π ao quadrado, é igual a 0, menos π. Então, resposta, menos π. Então, f de 0 e π é igual a menos π. Então, estão aqui os resultados. Vou escrever aqui embaixo. Então, f de 2 e menos 1. Observe, a função recebe um par ordenado, no caso aqui 2 e menos 1, e ela vai retornar um número real, né? Por isso que a gente fala que a função é f de R2 em R. Então, ela vai ter uma entrada que é um par ordenado, dado por um par ordenado x e y, e ela vai retornar um número real. Então, no primeiro caso que ela retornou o número real 3. Na letra B, nós calculamos, né, o f de 10 e 0, e o resultado é 0. E na letra C, onde calculamos o f de 0 e π, que o resultado foi menos π. Então, este é um exemplo de uma função com duas variáveis. Em muitos casos, o domínio de uma função de duas variáveis pode ser omitido e a função representada somente por sua regra de formação. Nestes casos, o domínio da função é o maior subconjunto D que está contido em R2. Para estes casos, podemos determinar o domínio da função encontrando todos os pares ordenados x e y, para os quais f de x e y está bem definida. Nós vamos ver agora alguns exemplos nos quais a gente não vai ter explicitamente o domínio da função e a gente vai encontrar o domínio da função, que é um subconjunto do R2, verificando para quais pares ordenados x e y a função está bem definida. Para isso, a gente vai ter que analisar alguma regra matemática que a gente pode identificar na regra da função. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos primeiro determinar o domínio da função f que está na letra A. Observe que nós temos a regra da função. Então, nós temos f de x e y igual a x mais y ao quadrado sobre x. Essa função ela não está bem definida para pares ordenados da forma x e y, para os quais o x é igual a 0. Então, o x aqui tem que ser diferente de 0. Então, a função só está bem definida para valores de x diferentes de 0. Então, com isso, nós podemos determinar o domínio. Lembrando que o domínio de uma função de duas variáveis está em R2. Então, o domínio vai ser dado por domínio de f é igual aos pares ordenados da forma x e y que pertencem a R2, tal que x é diferente de 0. Bom, mas onde que está no plano esses pontos aqui com x diferente de 0? Para você identificar, o mais fácil é você primeiro identificar onde estão os valores, os pares ordenados para os quais os valores de x são iguais a 0. Então aqui, são aqui onde eu estou colocando de uma cor diferente, no eixo y. Então aqui nós temos todos esses pares ordenados, eles são da forma 0 e y. Ou seja, aqui nós temos que o x é igual a 0. Identificando onde eu tenho x é igual a 0, onde que o x vai ser diferente de 0? O x vai ser diferente de 0 em todos os pares ordenados que não estiverem no eixo y. Ou seja, toda essa região aqui que eu estou... em toda essa região que eu estou colorindo aqui, eu tenho pares ordenados, né, da forma x e y, para os quais o x é diferente de 0. Então, o domínio dessa função vai ser dado por todos os pares ordenados, né, da forma x e y que pertencem ao plano, tal que x é diferente de 0. Eu só não vou considerar
O domínio, os pontos que não pertencem ao domínio são os pontos que estão exatamente no eixo Y. Aqui vou apagar esse desenho porque eu fiz um desenho melhor aqui. Então a gente pode aqui observar o domínio. Está aqui, ó, certo? Então os pontos que não pertencem ao eixo Y. Vamos agora analisar a letra B. A regra da função aqui da letra B e consequentemente a função, né, vai ser dada por f de x e y igual a 3x² mais y. Observe que esta função está bem definida para qualquer valor de x e y. Então, para qualquer par ordenado da forma x e y, você consegue calcular o f de x e y. Então, o domínio dessa função vai ser o R2. Então, o domínio da função será todo o R2. E ela está definida para qualquer par ordenado. Por isso, o domínio é todo o R2. E qual é a representação gráfica do domínio dessa função? Como ela está definida para qualquer par ordenado que pertence ao R2, o domínio dessa função é representado pelo plano cartesiano. Então, todo o plano cartesiano. Observe que aqui a gente não retirou nada. Na letra A, você pode observar na letra A que o eixo X aqui, o eixo Y, está em branco, indicando que o eixo Y não pertence ao domínio da função. Na letra B, observe que a gente não removeu nenhum ponto do domínio do plano cartesiano. O domínio é por quê? Porque o domínio é todo o R2. Vamos agora para a letra C. Observe agora que nós temos a seguinte regra: f de x e y igual a cosseno de x mais y sobre y menos x. Esta função ela não está bem definida para valores tais que y menos x são iguais a zero. Então, para a gente determinar o domínio dessa função, nós temos que entender que y menos x, para a gente encontrar o domínio, a gente tem que entender que y menos x tem que ser diferente de zero, ou seja, que y tem que ser diferente de x. Para a gente, então, conseguir representar esse domínio, então, primeiro, o domínio é esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para eu mostrar o domínio. Então, vou escrever aqui em cima, aqui, só para ficar com essa informação mesmo. Então, y menos x diferente de zero, y diferente de x. Então, o domínio aqui dessa função vai ser o domínio de f igual aos pares ordenados, né, da forma x e y, que pertençam a R2, tal que y é diferente de x, porque essa função ela está bem definida para os pares ordenados, tais que y é diferente de x. E qual a representação gráfica desse domínio? Então, para a gente representar graficamente esse domínio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar onde está o y igual a x. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos fazer o plano cartesiano. Bom, o y igual a x é essa reta aqui, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, aqui nós temos y igual a x. O que acontece? O domínio dessa função é o conjunto dos pares ordenados da forma x e y, tais que y é diferente de x. Eu identifiquei aqui essa reta, são os pontos tais que y é igual a x. Então, o domínio será formado por todos os pontos que estiverem fora dessa reta. Então, são esses pontos aqui, ó. Então, aqui está o domínio desta função. Então, vamos representar isso aqui. Aqui eu fiz o desenho, mas eu tenho um desenho melhor. Então, vou colocar aqui na tela. Então, para a gente representar o domínio, então nós temos aqui o seguinte. Então, está aqui o plano cartesiano. Eu removi, observe que foram removidos os pontos do plano para os quais y é igual a x. Então, o domínio é toda essa região
cinza. E essa região branca aqui é onde foram removidos os pontos y igual a os pontos para os quais y é igual a x. Então essa é a representação gráfica do domínio dessa função. Bom, e essa função agora, né? A gente tem a função f dada por f de x e y igual a raiz quadrada de x mais y mais 1 sobre x menos 1. Bom, essa função ela está bem definida para quais valores? Primeiro vamos analisar aqui em cima. Ó, eu tenho uma raiz quadrada. E nós sabemos que a raiz quadrada ela está bem definida para valores maiores ou iguais a zero. Então aqui nós temos que x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, y, a gente pode colocar assim também, ó, y é maior ou igual a menos x menos 1. Na verdade, y é maior ou igual, né? Vou tirar aqui. Beleza. Isso por quê? Porque a raiz quadrada está bem definida para valores maiores ou iguais a zero. Mas além disso, nós temos também uma outra situação aqui. A outra situação nos diz que x menos 1 não pode ser zero, né? Ou seja, x menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de 1. Então nós temos aqui que a função ela está definida para valores tais que x mais y mais 1 são maiores ou iguais a zero, para pares ordenados para os quais x mais y mais 1 são maiores ou iguais a zero, e também para os quais, né, pares ordenados para os quais x menos 1 é diferente de zero. Observe aqui que nós temos duas regras. E com isso, como vai ficar o domínio? Então, o domínio vai ficar assim, ó. Então, nós temos essas duas regras aqui. Então, o domínio de f vai ser formado por todos os pares ordenados da forma x e y que pertençam a R2, tal que x mais y mais 1 é maior ou igual a zero e x é diferente de 1. E como que nós podemos representar esse domínio, o domínio dessa função no plano? Bom, a primeira coisa que nós temos é que nos preocupar aqui com isso aqui. Ó. Eu tenho que y é maior ou igual que menos x menos 1. Bom, eu preciso identificar no plano quais são os pares ordenados para os quais y é igual a menos x menos 1. Então, quais são esses pares? Que é igual, né? Ou seja, o domínio me diz que y tem que ser maior ou igual, mas para ficar mais simples, a gente primeiro identifica os pontos para os quais o y é igual a menos x menos 1. Bom, para isso basta é uma reta, né? Aqui nós vamos fazer o x igual. Então a gente vai identificar y igual a menos x menos 1. Então se eu faço x igual a zero, o y é igual a menos 1. E se eu faço o y igual a zero, então o x vai ser igual a menos 1 também, né? Isso mesmo, então x vai ser menos 1. Então eu tenho esses dois pontos aqui, ó. Está aqui no menos 1. Menos 1. Essa reta, ela me dá os pares ordenados para os quais y é igual a menos x menos 1. Só que o domínio, primeiro o domínio é formado pelos valores para os quais y é maior ou igual a menos x menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Os valores que eu quero podem estar de um lado ou do outro da reta. Então, pode estar aqui e pode estar também, podem estar aqui. Como que eu vou saber? Como que eu vou identificar qual é o lado
que vai me dar valores de y maiores do que menos x menos 1. Bom, aqui a gente tem um macete, né, tem um macete bem tranquilo aqui de verificar, que é o seguinte. Pega um ponto de um lado e substitui. Se ele for maior, se ele atender à regra, então você já chegou na região que você busca. Por exemplo, vamos pegar a origem. Na origem nós temos o ponto 0, 0. Bom, então o que nós temos aqui? Se eu substituir na regra, que me diz que y tem que ser maior ou igual que menos x menos 1, usando a origem, então aqui eu tenho que y é igual a 0, é maior ou igual que menos x, que é 0, menos 1. Então, ou seja, 0 é maior ou igual a menos 1. Isso é verdade. Então, a região que vai me dar valores maiores ou iguais a 0 é essa aqui, ó, onde está a origem. Qualquer valor que você substituir desse lado aqui da reta, essa condição não será satisfeita, não será atendida. Então, chegamos ao nosso valor. Só que não é apenas isso, né? Existe uma outra regra que nos diz que x tem que ser diferente de 1. Como que eu faço para remover esses pontos aqui da representação gráfica? Primeira coisa, eu vou identificar onde estão os pontos para os quais, os pares ordenados, para os quais x é igual a 1. Então, x é igual a 1, está aqui, ó, no 1 aqui, ó, valor 1. Então, são esses pontos aqui dessa reta. Então, essa reta também tem que ser removida. Então, nossos pontos aqui, olha, que pertencem ao domínio, vou até desenhar. Por quê? Porque o x tem que ser diferente de 1. Então, aqui nós temos os valores de x iguais a 1, né? Então, ou seja, o domínio, a representação gráfica aqui do domínio dessa função vão ser os pontos. Primeiro, a reta, porque é y maior ou igual. Então, o igual também vai contar. Então, essa reta aqui, que está de verde. Os pontos para os quais o y é maior do que menos x menos 1, que está aqui desse lado da reta. Mas eu vou retirar os pontos para os quais x é igual a 1. Então, está aqui. Esse aqui é o domínio, né, dessa função. Bom, vou apagar esses tantas coisas que eu escrevi, porque eu já representei isso aqui também com um desenho melhor aqui, que eu só estou mostrando para vocês. E agora eu vou mostrar como que vai ficar. Bom, então tá aqui, ó. Então aqui está a reta. Então o domínio dessa função são os pontos que estão na reta, são os pontos que estão desse lado cinza da reta, e aí foram removidos nesta região os pontos, né, os pontos da forma x e y, para os quais x é igual a 1. Por quê? Porque o domínio nos diz que x tem que ser diferente de 1. Então, esta é a representação gráfica, né, no plano cartesiano do domínio desta função f. Bom, vamos agora resolver a letra E. Embora esteja escrito C, né, essa aqui é a letra E. Então nós temos f de x e y igual a ln de y² menos x. Lembrando que a função ln de x ela está bem definida para valores. A função ln, né, ela está bem definida para valores maiores do que 0. O gráfico da função ln é assim, ó. Então, ou seja, os valores aqui, ela está bem definida para valores maiores do que 0. Então, o que acontece?
que acontece é que esses valores que estão aqui precisam ser maiores do que zero. Ou seja, y² menos x tem que ser maior do que zero. Isto é, y² tem que ser maior do que x. Ou seja, x tem que ser menor do que y². Então, com isso, nós temos a regra para essa função aqui, né? Ou seja, essa função f de x e y igual a ln de y² menos x está bem definida para pares ordenados nos quais x é menor do que y². Então está aí, esse é o domínio da função. O domínio de f é igual aos pares ordenados da forma x e y que pertençam a R2, tais que os valores de x são menores do que y². A primeira coisa que nós faremos aqui é identificar, então nós sabemos que x, vamos representar isso no plano cartesiano, então x é menor do que y². A primeira coisa que eu faço é identificar os pontos para os quais x é igual a y². E aí nós temos uma parábola e o eixo dessa parábola é o eixo x. Então, essa parábola é dessa forma aqui. Ó. Bom, está aqui, né? Bom, então é o seguinte, essa parábola, os pontos que estiverem exatamente nessa parábola, eles não pertencem ao domínio de f, né? Porque o domínio de f não contempla os valores, não contém, né? Não pertencem ao domínio de f os pares ordenados para os quais x é igual a y², né? Apenas os pares ordenados para os quais os valores de x são menores do que y². Então isso aqui não pertence ao domínio, esses pontos que estão na parábola não pertencem ao domínio. Bom, então nós temos que os valores de x são menores do que y². Como que a gente vai fazer? Aí a gente vai usar o macete. Vamos pegar dois pontos. Então vamos pegar aqui um ponto que está dentro da parábola e um ponto que está fora da parábola. Vamos testar primeiro esse ponto aqui, no qual esse ponto aqui é menos 1 e 0, está fora da parábola. Vamos ver se os pontos fora da parábola pertencem ao domínio. A regra nos diz que x tem que ser menor do que y². Neste ponto aqui, o x é menos 1 e menos 1 é menor do que 0. Ok. Então, eu já sei que tudo que está fora da parábola, de fato, pertence ao domínio da função. Para desencargo de consciência, vamos testar esse ponto que está dentro da parábola, que é o ponto aqui de coordenadas 1 e 0. Vamos ver se a regra aqui se aplica. 1, né? Ou seja, a regra é x menor do que y². 1 é menor do que 0? Não. Então, os pontos que pertencem ao domínio, que vão ser os pontos aqui de verde, e que detalhe, a parábola aqui não entra, tá? São apenas os pares ordenados para os quais os valores de x são menores do que y². Então são os pontos exatamente fora da parábola. Então aqui eu fiz aqui a gente tem um gráfico melhor, mais bem representado, então vou apagar tudo isso aqui que eu fiz, para ficar um gráfico melhor. Então vamos representar o domínio desta função no plano cartesiano. Representação desse domínio. Então vai ficar como? Então observe. Então primeiro nós temos a parábola. Essa parábola, os pontos que estão na parábola não pertencem ao domínio da função, porque os pontos nessa parábola são pontos para os quais x é igual a y², e o domínio me diz que x tem que ser menor do que y². E aí nós fizemos o teste aqui dos pontos, pegamos um ponto fora da parábola e vimos que a gente pegou menos 1 e 0, né? E vimos que realmente fora da parábola
a regra que se aplica, né? X é menor do que y ao quadrado. Então, o domínio de f, né, representado aqui no plano cartesiano, vai ser formado por todos os pontos fora da parábola. E não vão entrar aqui os pontos que estão na parábola, apenas os pontos fora da parábola. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos essa videoaula na qual nós definimos, falamos sobre funções de duas variáveis e também falamos aí sobre o domínio de funções de duas variáveis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.